18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Começando agora mais uma edição do programa 18 horas, hein, Karine? Exatamente, Carlão. Tamo juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado aqui 100,7. E boa noite pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube, no @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, sexta-feira. Estudo mostra que 81% dos endividados da região norte sofrem de insônia. Covid-19, Fiocruz reforça a recomendação do uso de máscaras em locais fechados em todo o país. Covid, a geração de empregos aquecida em Manaus. A expectativa é de contratar mais de 5 mil trabalhadores para o fim do ano. Vamos saber como está a situação da manifestação em frente ao Comando Militar da Amazônia. Expectativa dos estudantes para o último dia de provas do Enem 2022, que acontece neste domingo. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, hein? Você vai conferir até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Final do ano está chegando e o comércio de Manaus tem previsão de contratar 5,5 mil trabalhadores temporários neste período, sendo 2,5 mil neste mês de novembro e 3 mil em dezembro. Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, esse número é 36% maior que no período de 2021, quando 4 mil vagas foram abertas. Exato, Carlão. Uma outra boa notícia é que os lojistas afirmam que pelo menos metade dos empregos criados nesse período deve ser mantida em janeiro de 2023. As maiores contratações devem ocorrer nos setores de confecções, sapatarias e supermercados. As lojas de eletrônico aparecem em 4º lugar nesse ranking, seguidas de restaurantes e loja de brinquedos. E esse ano, uma das novidades, Karine Leão, foi a contratação de idosos. O supermercado Supernova Era abriu 92 vagas para a contratação exclusivamente de idosos, como parte do projeto Melhor Idade. As vagas abertas têm foco no período das festas de fim de ano. E essa iniciativa pretende promover a recolocação de pessoas a partir dos 65 anos ou que estão próximas aí dessa idade no mercado de trabalho. Vai aqui aquela boa sorte para quem está disputando uma dessas vagas, né, Carlão? Karine, olha só, essas são boas notícias, porque a questão do emprego com carteira assinada aqui no Amazonas está complicada e complicada mesmo. Escuta esta, segundo o levantamento do IBGE, o estado registrou a 3ª maior taxa de informalidade do país no 3º trimestre deste ano. Pois é, Carlão, e a taxa de trabalhadores sem carteira assinada aqui no estado é de 57,1%. Para a economista Denise Cassama, a informalidade está ligada, claro, à taxa de desemprego, que é alta aqui no estado do Amazonas. Porém, uma ligeira queda tem sido registrada neste fim de ano, justamente por causa dessas contratações temporárias pelo comércio. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Rodrigo Soares. O emprego informal é aquele sem carteira assinada, mesmo que seja por conta própria, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o caso da empregada doméstica sem registro oficial, do cuidador de idoso, jardineiro sem carteira, o dono de um negócio grande ou pequeno que não tem CNPJ, profissionais liberais como médico, advogado ou trabalhadores autônomos como pedreiro, motoristas de aplicativo, vendedor ambulante, entre outros. De acordo com o IBGE, o trabalhador por conta própria, sem CNPJ, é a categoria que concentra a maior quantidade de trabalhadores informais. São 533 mil somente no Amazonas. Em seguida, vêm os empregados do setor privado sem carteira assinada, 226 mil no total. Pelos números do IBGE, o Amazonas registrou a 3ª maior taxa de informalidade do país no 3º trimestre deste ano, com 50
57,1%. As duas primeiras maiores taxas de emprego sem carteira assinada ficaram com o estado do Pará, com 60,5%, e Maranhão, com 59,1%. Já em Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo, estão as menores taxas de emprego informal. As taxas variam de 25,8% a 30,6% pela ordem. A economista Denise Cassama diz que, apesar disso, o índice se manteve praticamente estável em relação ao segundo trimestre de 2022, quando foi registrado uma taxa de 57,7%. Ela explica que a informalidade está ligada à taxa de desemprego, que no Amazonas é bem alta. Apenas agora, no fim do ano, que esses números tiveram uma leve queda. Com ligeira queda agora no fim do ano por conta dos empregos que surgem na época de Natal, né? Empregos no comércio de uma forma geral. A gente está vendo aí, de uma forma geral, uma mudança nessas relações de trabalho. O emprego de carteira assinada ele está cada vez menor, né, pelo custo que gera para o empresário, para a empresa e pela necessidade urgente do outro lado das pessoas trabalharem, né? Então, se está desempregado, precisa trabalhar e muitos aceitam trabalhar de qualquer forma, né? Ainda conforme a economista, por mais que haja políticas governamentais no sentido de reduzir o trabalho informal, as pessoas aceitam qualquer proposta que lhes renda algum retorno financeiro no fim do mês. Denise Cassama também reforça que, quando se vê o aumento da informalidade, é sinal de que há precarização nas leis trabalhistas. É uma precarização das relações trabalhistas, mas é uma realidade que tende a crescer, né? E com o aumento do desemprego, as pessoas buscam também outras formas de subsistência, fazendo os bicos, buscando uma renda familiar extra aí no artesanato, na agricultura familiar, enfim, né? E atividades que não necessariamente ele vai necessitar ter um CNPJ. Quando a gente vê o aumento da informalidade, a gente enxerga que realmente há uma precarização das relações trabalhistas e de uma urgência de renda, né? Também a gente tem aí os dados de que o Amazonas tem uma renda abaixo da média nacional. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, agora são 6 horas e 8 minutos e seguindo falando sobre a economia. O Amazonas tem mais de 1.400.000 pessoas inadimplentes, ou seja, em atraso com o pagamento de dívidas. Isso segundo os dados mais recentes do Serasa. Cada uma dessas pessoas deve, em média, R$ 3.574, hein, Karine? Carlão, e o detalhe é que para muitas pessoas os problemas não se resumem à questão financeira. As dívidas acumuladas e não pagas acabam afetando também o psicológico de forma até grave, viu? O repórter Hector Silva explica mais pra gente sobre esse levantamento. Produzida pelo Instituto Opinion Box, foi divulgada essa semana a 5ª edição da pesquisa Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro, encomendada pela Serasa. O estudo mostra dados por regiões do Brasil e o comportamento dos endividados. No caso da região norte do Amazonas, 81% dos endividados estão perdendo o sono por conta das dívidas. Fernando Gambaro, responsável por pesquisa e comunicação da Serasa, destaca que a perda do emprego é o principal fator no Brasil para o aumento das dívidas. Nós entendemos que a educação financeira se torna ainda mais essencial para as pessoas que, infelizmente, perdem o emprego, né? Esse momento é um momento de planejamento, né? Necessário planejamento para as famílias. Então, as dicas são entender realmente quais são os gastos, né? Mapear todos os gastos mensais. Se existem outras fontes de renda naquela família, então entender como os principais gastos, quais são as contas essenciais naquele momento
e como elas podem ser supridas. E se existem dívidas, a melhor opção é tentar buscar a renegociação e escolher quais dívidas devem ser priorizadas naquele momento, ou seja, aquelas com juros mais altos e que tendem a ficar mais cara com o tempo. Então a principal dica é conversar com os credores e buscar opções para renegociação de dívidas como o Serasa Limpa Nome, para entender quais as opções de ofertas que existem, mas mais importante do que isso, ter consciência do que cabe no seu bolso. Com essa novidade, infelizmente, com essa perda de emprego, entender como você poderá honrar com aquele pagamento. Porque a gente sabe que, infelizmente, se você se compromete com um acordo, é muito importante que você consiga pagá-lo, consiga terminar de pagar. Então, o planejamento é a principal dica para esse momento. O estudo, porém, também traz dados animadores, como o fato de que 71% dos respondentes da região norte revelam ter confiança em quitar a dívida e recuperar o crédito, e 55% passaram a conversar com os familiares sobre a importância de reduzir os gastos da casa e buscar soluções conjuntas. Mesmo em queda leve nos indicadores do país, o desemprego ainda é considerado o principal motivo de endividamento, apontado por 29% dos entrevistados de todo o Brasil pela pesquisa da Serasa. Na sequência, aparece a causa da redução na renda própria com 12%. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse impacto psicológico das dívidas na vida das pessoas, vamos conversar agora com a psicóloga Deise Brangel. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda novamente aqui ao 18 horas. Então, a falta de dinheiro, as dívidas não pagas, enfim, os problemas financeiros influenciam tanto assim no psicológico das pessoas? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui. Então, realmente, as dívidas, elas causam muitos problemas na vida de todos nós quando nós passamos por elas, né? Realmente, dívida não é, né, uma coisa que complica a gente, e esse tipo de situação, inclusive, passou a ser mais frequente nos consultórios de psiquiatras, né, e psicanalistas, esse problema aí, o agravamento da crise econômica com a pandemia, né, inclusive. Quais são as maiores queixas ou as queixas mais comuns que estão acontecendo hoje em dia? Na verdade, o que acontece nos consultórios hoje é que os pacientes chegam aí com demandas de saúde mental por conta de estresse, de ansiedade, dependendo da situação, questões de pânico e até mesmo depressão por conta de não conseguir pagar as contas, por conta das cobranças intensas de ligações, de mensagens das operadoras, né, por questões de, às vezes, não conseguir estar custeando o colégio do filho. A situação deve estar complicada mesmo. Agora, doutora, quando esse inadimplente é chefe de família, digamos assim, um homem, eu já li algumas pesquisas dizendo que o homem tem a tendência de esconder esse tipo de problema financeiro da família. Isso acontece? Como é que é? E nesse caso até é pior, né, doutora? Porque é o chefe, é o arrimo, é quem custeia a família toda, né? Sim, isso tem muito a ver ainda com a questão mesmo desse papel social que muitos homens carregam de ser o mantenedor dessa família, né? Então tem uma questão aí de vergonha, de medo de perder a esposa ou de não honrar com os seus compromissos, né? Mas se a gente trabalhar essa questão ainda dessa masculinidade dessa forma, de um jeito em que as famílias, de modo geral, possam se envolver mais numa questão da gente aprender sobre saúde financeira, isso com certeza vai ser diminuído. Agora, a gente está falando de gênero, né, doutora? E as mulheres também existem, né? A gente tem dados que as mulheres são maioria aí também como chefes de família. As mulheres estão ganhando esse destaque. É diferente a atitude da mulher e a atitude do homem, chefe de família, nessa questão de dívida? Normalmente, sim. As mulheres procuram muito mais dialogar sobre todas as questões, inclusive as financeiras, né? Buscando aí, se todos trabalharem buscando conhecer, conversar, encontrar mecanismos
para resolver os problemas financeiros, com certeza eles conseguem resolver. A senhora falou aí que a gente deve procurar a família, né, e amigos. É sempre bom ter esse diálogo com eles. Como que a gente pode buscar esse apoio? Existem alguns sinais, inclusive, por exemplo, para eu apoiar alguém, que sinais eu devo procurar? O que eu devo perceber, né, em alguém que está passando por esse problema? Bom, normalmente nas relações sociais, quando alguém está com questões financeiras aí problemáticas, dívidas, a gente começa a se isolar, né? A gente convida aí para um almoço, vamos lá, os colegas de trabalho convidam para um almoço, a pessoa nunca vai, ou mesmo familiares, um evento, uma saída. Então, se há muita esquiva nesse assunto, provavelmente a pessoa está passando por questões financeiras e aí está com vergonha, está com medo de falar, né? Então, tem muito tabu ainda sobre o dinheiro e por isso as pessoas acabam se recolhendo. Ela não participa, né? Não participa. Né? Você chama para um aniversário ou um almoço de família a pessoa que nunca vai. E aí as amizades ou mesmo as famílias podem estar com esse olhar um pouco mais aberto, mais atento e dentro das suas condições oferecer aí alguma ajuda, né? Ou mesmo para sentar e conversar com essa pessoa e ajudá-la a encontrar a solução. Porque todas as dívidas, elas têm soluções, só que elas dão trabalho. A gente não quer, às vezes, olhar para essa problemática do dinheiro ou das dívidas em excesso, porque para que a gente consiga minimamente resolvê-la, a gente primeiro tem que aprender sobre a gente. Que a gente aprendeu sobre o dinheiro na nossa infância, vendo os nossos pais, as pessoas próximas, como é que elas se relacionavam com o dinheiro, se elas brigavam por questões de dinheiro, de dívidas, ou se gastavam em excesso, né? Depois a gente tem que aprender sobre como que o dinheiro está indo, para onde que ele vai, e mais para frente aprender sobre o dinheiro que fica, para a gente aprender também a fazer uma reserva de dinheiro. Tal chamada educação financeira que o brasileiro não tem muito, né, doutora? Mas assim, e como é que é o tratamento dessa pessoa que chega a ter depressão, insônia, pânico, ansiedade por conta das dívidas? No consultório, se a pessoa chega com esse perfil, como é que é o tratamento desse paciente? Bom, normalmente, se ela chegar com questões muito intensas, o recomendado é o acompanhamento psicoterapêutico, né? A maioria das vezes com abordagem de terapia cognitivo-comportamental e também em conjunto o psiquiátrico, porque dependendo do grau dessa ansiedade ou dessa depressão, precisa mesmo que seja feito acompanhamento com a medicação. Mas a psicoterapia ela é fundamental, porque se a gente não entende a nossa relação com o dinheiro, nada vai mudar. Vai passar um pouco ali o efeito dos sintomas, vamos dizer assim, não estou conseguindo dormir, tenho a insônia, tenho crises de pânico, meu coração acelera, pensamentos ali ruminando. Os sintomas eles vão ser acalmados com a medicação provavelmente, mas a problemática vai continuar. Se eu não aprender a lidar, mudar minha relação com o dinheiro, os problemas continuam. Né? Em casos mais graves, a gente precisa mesmo de acompanhamento especializado. Principalmente porque aqui no Brasil, de cada 10 pessoas, 8 possuem ansiedade financeira. E essa situação... É um número muito alto. E esse é o nome, o diagnóstico é esse, ansiedade financeira, doutora? Na verdade, a gente tem aí um quadro de ansiedade, dependendo, no caso dessa problemática que a gente está tratando, que é do dinheiro e das dívidas, realmente se trataria de uma ansiedade financeira. Aí no caso agora, final de ano aí, Natal, festa de confraternização, é complicada essa situação aí, né, doutora? Isso... Tende a piorar, não é? Sim, mas aí nesse ponto, a gente precisa ter o máximo de pé no chão possível, né? Se a gente está com dívidas, o ideal é que a gente tente, pegando aí o nosso 13º, renegociar algumas dívidas, quitar algumas coisas para que a gente se sinta melhor. Porque se a gente gasta o dinheiro que entrou ali com presentes, com alguma saída, coisas que às vezes vai trazer um ganho instantâneo, mas a longo prazo não. E o dinheiro é um relacionamento de longo prazo, né? Então ele pode, com a ausência dele ou com as dívidas, muita coisa vai ruim na nossa vida, em vários aspectos. Em todos eles, ela está envolvida.
na nossa relação com a nossa família, com os nossos amigos, da gente com a gente mesmo, né, das questões básicas na nossa vida, como residência, luz, água. Então, não tem como fazer uma coisa que a gente não tem condições agora, pensando só no ganho momentâneo. Muita moderação na hora de gastar o nosso 13º agora no fim do ano, só né, lembrancinha, doutora? então. Só lembrancinha, olhe. Para finalizar, doutora, como é que a gente pode, né, eu tô englobando todos nós aqui, porque todo mundo tem uma coisinha, uma pendência, ou de repente, né, uma coisinha, uma conta aí ainda em aberto. Como é que a gente pode conviver com menos estresse, com menos ansiedade nesse momento de crise financeira por qual nós estamos passando? Pode dar aí umas 3 dicas pra gente? Bom, primeiro a gente precisa pensar que a vida ela é cheia de altos e baixos, então sempre há de existir em algum momento que a gente tem um perrenguezinho, mas a gente precisa manter a calma, né? Como que a gente pode estar fazendo isso? Primeiro, trabalhando a nossa respiração, tentando viver o momento presente, porque a gente tem alegrias aqui, porque no momento da ansiedade a gente vê tudo catastrófico, tudo como se não tivesse solução. Então, dá trabalho, mas tem solução. A gente precisa mesmo botar a mão na consciência e arregaçar as mangas e ver qual é a etapa que a gente vai fazer, né? Além disso, essa parte vai ajudar muito quem estiver passando com esse problema para estar dormindo, para não ficar tão irritadiço, que é uma outra coisa que acontece como sintoma dessa ansiedade, a gente se irritar, brigar com mais facilidade, porque é um problema que a priori a gente não está conseguindo resolver, né? Então, mas a gente tem que aproveitar também a convivência dos nossos. Às vezes com uma simplicidade, enxugar um pouco as contas, ver o que a gente pode economizar dentro da nossa residência, dentro das nossas dívidas, e pagar o que for prioritário sempre. E encarar o problema de frente, né, doutora? Ou seja, respirar fundo, aproveitar os momentos, a simplicidade, né? Os momentos simples, felizes, chamar todo mundo para ajudar a fechar essa conta doméstica. Devo, doutora, não nego, né, Karime? Pago quando puder, né? Enfrentar de frente, né? Encarar e enfrentar, fazer conta, aquela bloquinho de papel e colocar lá, né, as despesas e os ganhos. Seguir feliz. Seguir feliz. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui. Obrigada também a todos que quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me buscar em Deise Bringel Ofici, e eu fico muito feliz com o convite. Valeu, Deise. Valeu, obrigadaça. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Conversamos com a psicóloga Deise Bringel. 6h23, você no melhor mix do Brasil. Bem, agora nós vamos falar sobre saúde pública. E um detalhe, hein? Com o aumento recente do número de casos de Covid no Brasil, o Observatório Covid-19 da Fiocruz reforçou a recomendação para o uso de máscaras em locais fechados com pouca ventilação e com aglomerações de pessoas, Karime. Exato, e aqui em Manaus, os órgãos públicos já restabeleceram a obrigatoriedade do uso de máscara, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Fundação Oswaldo Cruz, através do Observatório da Covid-19, reforçou nesta quinta-feira a recomendação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para o retorno do uso de máscaras em todo o Brasil. A utilização do acessório de proteção é recomendado para locais fechados, com pouca ventilação ou com aglomeração de pessoas. A Fiocruz observa que houve um aumento nos registros de casos da doença em todo o Brasil. Dados da plataforma Infotracker mostram que a taxa de transmissão no país é hoje de 1,18. Isso significa que a cada 100 pessoas transmitem para 118 pessoas. A nova subvariante, a BE9, pode ter relação com esse aumento no número de casos. A nova mutação da variante Ômicron da Covid-19 vem mostrando seu maior poder de contágio em todo o Amazonas. Por isso, devemos redobrar os cuidados, como explica o virologista da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca.
nós podemos acompanhar desde a introdução da BA5.1.3.1 até o acúmulo de mutações que ela teve de junho para cá até agora, né? Mais recentemente, quando ela acumulou pelo menos 3 mutações que chamaram bastante atenção por aumentar a capacidade do vírus se ligar nas células do hospedeiro, as nossas células, e também fugir da resposta imune. Então, esse fato, né, ele, assim como o aumento de casos que nós estamos observando no Amazonas, nos indicam que a BA9 é uma variante sim mais transmissível. Mas, felizmente, nós não temos aumento, pelo menos até o momento, de casos severos que necessitarem internação. Nesta sexta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado afirmou que o Amazonas segue em baixa transmissibilidade para a Covid-19, mas fez um alerta para a atualização do esquema vacinal com a 3ª e 4ª dose de reforço da vacina. A diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, destacou que a população deve concluir seu esquema vacinal para que todos estejam seguros. E este é o cenário mais confortável porque a gente tem as vacinas, mas a gente está com nós estamos aí vendo muitas pessoas com seu esquema vacinal atrasado. Nós estamos com uma cobertura da 3ª dose de reforço em torno de 50% no Amazonas e da 4ª dose em torno de 20%. Então isso quer dizer, olha o tanto de pessoas que precisam aí atualizar o seu cartão de vacina para que a gente possa enfrentar aí este período de festividades com segurança, porque quanto mais aquele público estiver vacinado, menor a circulação viral a gente vai ter. O secretário de Saúde do Amazonas, Anuar Samad, destacou que as vacinas estão sendo disponibilizadas por meio do Programa Nacional de Imunização no Estado e toda a logística é organizada pelo governo do Amazonas. O Estado ele recebe as vacinas do Ministério da Saúde, essa logística de recebimento, de armazenamento e de distribuição, né? As prefeituras têm a sua logística, né? Elas agendam, vêm buscar na FS, isso funciona muito bem. E a operacionalização, ou seja, o ato de vacinar, aí é das prefeituras. Aqui no estado, órgãos como o Tribunal de Justiça do Amazonas restabeleceram a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para todas as pessoas que frequentam as dependências do órgão a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de novembro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E começou hoje aqui em Manaus a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade com comorbidades. Rodrigo Soares tem mais informações sobre o assunto. Em Manaus, a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 3 anos está centralizada em 4 unidades de referência da Secretaria Municipal de Saúde. O novo público incluído na campanha será imunizado com a vacina da Pfizer, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As doses possuem uma concentração diferente das vacinas que são ofertadas para a população de outras idades. E o esquema vacinal é de 3 doses, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e de 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, destacou que a meta da Censa é alcançar 90% das 2.320 crianças deste grupo. E a gente começou todo um planejamento do programa deste público-alvo, que é de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menores de 3 anos. Esse público ele é em torno de 2.400, 2.800 e 2.383 crianças, onde a meta é que a gente alcance 90% desse público. Meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Então a gente começa hoje a vacinar esse público e é óbvio que temos que promover para que a gente tenha o engajamento da população. Para receber a vacina, a criança deve estar acompanhada de um dos pais ou de um responsável maior de 18 anos, com documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, o cartão nacional de saúde ou CPF, a caderneta de vacinação e original e cópia de documento que comprove a comorbidade da criança, como laudo médico, receita ou carteira dos programas de saúde.
A vacina contra a Covid-19 neste público pode ser aplicada com outras vacinas do calendário básico, sendo contraindicada apenas nos casos em que a criança apresentar febre ou sintomas gripais. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha só, tudo que você precisa saber sobre vacinação, tipo local, horário e tudo mais, você pode consultar o site censa.manaus.am.br para você aí que quer informações, né? Censa é o site da Secretaria Municipal de Saúde. censa.manaus.am.gov.br. É isso aí, censa.manaus. Valeu, então, você que quer saber sobre saúde. Agora são 6 horas e 30 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, desta sexta-feira. Daqui a pouquinho nós vamos saber como está a movimentação da manifestação em frente ao Comando Militar da Amazônia. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos, previsão do tempo para esse final de semana, hein? Tempo e temperatura, sábado e domingo com Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar, dos 30 graus. Isso segundo informações do Clima Tempo. Já no domingo, dia 20, dia da segunda prova do Enem, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. Mix. Olha só, o nível do Rio Negro, ele subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 18 metros e 32 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E agora vamos atualizar a situação dos protestos em frente ao Comando Militar da Amazônia. O repórter Hector Silva acompanhou as ações de hoje e traz agora as informações pra gente. A manifestação em frente ao Comando Militar da Amazônia, CMA, continua nesta sexta-feira, mesmo com a ordem da juíza Jaisa Frache para dispersar os manifestantes. Hoje, agentes da Polícia Federal, Polícia Militar e IMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, foram até o local e conversaram com os manifestantes. Na quinta-feira, de 17, a juíza Jaisa Frache divulgou novas decisões sobre a manifestação, determinando o desbloqueio imediato da ciclovia na Avenida Coronel Teixeira, que está fechada, segundo ela, por carros que obrigam os ciclistas a correrem riscos no trânsito. A juíza ordenou ainda a identificação de todas as lideranças da manifestação, bem como dos órgãos que se omitiram em cumprir ordens judiciais para futura responsabilização. Procurados pelo 18 horas, Polícia Federal, Polícia Militar e IMU não apresentaram um balanço das ações realizadas hoje. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos. Vamos falar sobre a política nacional, sobre os bastidores do que acontece em Brasília. É hora de conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Então, Cadu, quais as novidades por aí? A saúde do presidente Bolsonaro voltou a preocupar ou as notícias de que ele foi internado com dores abdominais são fake news? Cadu, conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a primeira-dama Michele Bolsonaro desmentiu a informação que foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Ela printou uma notícia e colocou aquele stick com a palavra mentira. Apenas isso, viu? O secretário nacional de Cultura, o Mário Frias, também postou no Twitter um texto, dizendo que se trata de uma informação falsa. Para quem não ficou sabendo dessa história, vamos atualizar então. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro teria sido levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, aqui, com fortes dores abdominais. E que, segundo o Gabinete de Segurança Institucional, uma fonte oficial, Bolsonaro estaria realizando exames para avaliar o quadro dele. O diagnóstico atual, Karine, é de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia no local onde ele foi ferido a faca na campanha em 2018.
O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre o assunto, Karine, e como fonte oficial agora, e como essa fonte oficial agora resolveu recuar, a gente não sabe como é que fica o quadro de saúde de Bolsonaro a partir de agora. Nem se sabe se é uma informação verdadeira ou falsa. O Palácio do Planalto também não se ocupou a desmentir também essa informação, né? Para tirar de vez essa fake news, ou seja, deixa a informação negada ou confirmada de qualquer forma. O quadro de Bolsonaro, né, Karine, evoluiu negativamente, somando-se aí a fatores psicológicos. Mas na verdade é o seguinte, o fato é que desde a derrota das urnas, no dia 30 de outubro, a saúde do presidente Bolsonaro tem sido uma preocupação recorrente. E que essas fontes no Palácio do Planalto disseram que ele sofre com uma erisipela na perna direita. A gente falou sobre esse assunto aqui no 18 Horas. Resultante de uma queimadura da descarga da moto dele. E esse quadro evoluiu, como eu estava dizendo, né? Evoluiu seguindo aí, incluindo os fatores psicológicos. Bolsonaro apresentou um quadro depressivo, com baixa imunidade, agravado aí com desentendimento entre Michele Bolsonaro e os filhos dele, o Eduardo, Carlos, Flávio. Um está de mal com o outro, um jogando para o outro a responsabilidade pela derrota. Então, o clima na família Bolsonaro é de muita tensão pós-eleição. A última informação de bastidor, Karine, é que Bolsonaro já encerrou a bateria de antibióticos que ele estava tomando para tratar da erisipela e o ânimo dele já teria mudado. Então, com isso, ele deu os primeiros sinais de que deve voltar a trabalhar no Palácio do Planalto na semana que vem. Claro que os assessores ficaram animadíssimos com essa notícia e agora estão tentando ver com ele, Bolsonaro, se vai enviar alguma mensagem aos manifestantes que estão nos quartéis, em frente aos quartéis, né, nos bloqueios nas estradas, contestando o resultado das urnas e pedindo intervenção federal. Situação que voltou à carga no dia de hoje. A resposta, Karine, por enquanto é não. Bolsonaro deve permanecer em silêncio nos próximos dias para evitar, segundo informações desses interlocutores, inclusive, dar margem a algum tipo de criminalização por incitar movimentos antidemocráticos justamente no fim do mandato. Karine, Carlão. Cadu, e a nossa equipe acabou de enviar para mim a informação deste momento lá em frente ao Comando Militar da Amazônia. Um grupo de umas 100 pessoas continua concentrado em frente ao CMA, cantando hinos e pedindo intervenção militar. O churrasco continua sendo servido e o carro de som desligado. O trânsito, pelo menos por lá, está fluindo normalmente. Carlão, eles continuam lá, pedindo intervenção militar e protestando contra o resultado das urnas. Bom, vamos lá, vamos seguir. Cadu, olha só, seguindo aí o nosso assunto, olha só, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não está mais no Egito, ok? Ele desembarcou hoje em Portugal. Qual foi a agenda nas terras lusitanas, Cadu? Isso mesmo, Carlão. Depois da agenda positiva no Egito, né, na COP27, Lula seguiu viagem para Lisboa, onde ele se encontrou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro António Costa. O presidente eleito foi recebido com as pompas, né, do Palácio de Belém, sede do governo português, né, para uma conversa sobre política e sobre economia. E entre esses assuntos aí foi abordado principalmente o forte crescimento da comunidade brasileira em território lusitano. A gente sabe que nos últimos meses têm sido feitas campanhas para que brasileiros se mudem para Lisboa, né, para trabalhar, estudar, enfim. Mas já existem estudos de muitos brasileiros passando por dificuldades em Lisboa, porque lá a economia é muito forte, porém a taxa de empregabilidade não é tão alta assim, então tem muita gente fazendo bico, passando necessidades e buscando dinheiro aí para tentar voltar para o Brasil. Então é uma situação complicada, não é tão verdadeira, assim, não é tão forte essa informação de pujança econômica em Portugal que motiva os brasileiros a irem morar de vez em Lisboa. Essa agenda em Portugal, Carlão, tem um simbolismo muito grande, porque devido a questões ideológicas, né, o Brasil se afastou nos últimos anos politicamente de Portugal, né? E agora Lula e Marcelo Rebelo, ambos de centro-esquerda, discutem um alinhamento político ainda maior.
Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, a equipe de transição já sinalizou que Lula vai escolher um civil para o Ministério da Defesa e que os Correios serão retirados da lista de privatização. Conta pra gente sobre essas notícias. Isso mesmo, Karine, são os primeiros movimentos do grupo de transição. Quem falou sobre essa informação de indicar um civil para o Ministério da Defesa foi o coordenador dos grupos técnicos da transição, o Aloysio Mercadante. Ele disse que esse posicionamento vem sendo defendido por Lula. E disse mais, o grupo técnico da defesa, da equipe de transição, vai ser anunciado na segunda-feira e que, segundo o Mercadante, o líder desse grupo vai causar surpresa. Ele disse isso nesses termos, então vamos aguardar. O grupo da defesa é o último grupo a ser criado nessa equipe de transição, porque é um assunto sensível, né? O grupo é a parte mais próxima aí do governo Bolsonaro, então, e é o grupo que vem contestando o resultado das eleições, inclusive, né? Outra declaração polêmica, Karine, foi a de que o grupo técnico de comunicação vai encerrar os planos de privatização dos Correios e também da EBC, a empresa brasileira de comunicação. A gente sabe que os Correios se tornou um instrumento de campanha de Bolsonaro porque os Correios, durante o governo do PT, era uma empresa deficitária. No governo Bolsonaro, a empresa fechou os últimos anos com um superávit econômico, né, gerando lucro para o governo. O Congresso Nacional até aprovou, no ano passado, a lei que abre caminho para a privatização, mas a privatização em si não avançou por falta de consenso e também porque é uma pauta muito sensível que podia prejudicar, inclusive, os estados do Norte e do Nordeste. A privatização ia ajudar muito as empresas, né? As empresas iriam faturar bastante com o e-commerce, vir com a pujança do mercado digital, mas, porém, os estados mais pobres, as regiões mais longínquas, mais prejudicadas, né? Já o grupo técnico que discute a segurança pública anunciou que pretende rever os decretos presidenciais que facilitaram a aquisição de armas de fogo e munições. O governo Bolsonaro tomou diversas medidas nesse sentido nos últimos anos, né, Karine? Facilitando, inclusive, o acesso das organizações criminosas ao armamento legal. Então, portanto, somente hoje foram 3 medidas importantes anunciadas pelo grupo de transição. Uma outra informação que tem tudo a ver aí com transição de governo é reajuste salarial dos parlamentares, Karine. A Câmara dos Deputados e o Senado apresentaram emendas ao orçamento da União para o ano que vem, solicitando recursos na ordem de 598 milhões de reais, só para reajustar os próprios salários e as cotas parlamentares. Atualmente, Karine, um senador e um deputado recebem o teto máximo ali, R$34 mil, fora os abonos. E no caso de um deputado, a cota parlamentar usada aí para pagar combustível, alugar carro, escritório, entre outros serviços e atividades, é de R$106 mil. É provável que esse pleito seja atendido pela Comissão Mista de Orçamento, Karine, junto com o pedido feito pelo TSE, que também pede um reajuste de 18% aos ministros e também aos servidores do Poder Judiciário. A gente sabe, né, Karine, que o reajuste é mais que merecido, principalmente para os servidores públicos que estão aí nessa batalha, né? Mas no país onde se discute um reajuste de salário mínimo de 1,4%, os parlamentares e o Poder Judiciário pedem esses reajustes muito além da realidade econômica do nosso país. E antes de encerrar, Karine, Carlão, a gente volta a falar dos bloqueios nas estradas federais, promovidos por caminhoneiros e por grupos que protestam o resultado das eleições e pedem também a intervenção militar. A Polícia Rodoviária Federal divulgou agora à tarde que já são 17 pontos de bloqueios nas estradas, principalmente em Rondônia, Pernambuco e Mato Grosso. Para o Amazonas, é uma situação que pode preocupar, Karine, porque a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, é uma importante rodovia para o transporte de bens duráveis e para levar os insumos para as indústrias da Zona Franca de Manaus. Então vamos seguir essa situação e acompanhar, né? Porque a evolução desse problema, a rodoviária federal pode gerar um problema grave para o nosso modelo econômico do estado do Amazonas. Volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, Cadu. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana e vamos acompanhar toda essa situação. Boa noite.
Um abraço, gente. Até segunda. Tchau. Até segunda, 6h44, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, milhares de estudantes encaram neste domingo a segunda e última etapa do Enem 2022, Exame Nacional do Ensino Médio. O desafio agora é avaliar o conhecimento dos estudantes em matemática, química, física e biologia, Karine. Então, Carlão, segundo os professores e psicólogos, a recomendação para os candidatos agora é deixar os livros de lado nessa reta final. O conselho é relaxar para evitar a ansiedade. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Rodrigo Soares. Quem focou no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e se preparou para as provas, não precisa mais ficar horas debruçado sobre os livros, principalmente na véspera do exame. O alerta é da psicóloga Patrícia Andrade. Segundo ela, o cuidado agora é evitar qualquer situação que gere estresse ou ansiedade. Nas vésperas da prova, eu acho que todos já estudaram o que tinha para estudar, né? Então é o momento de fazer alguma coisa prazerosa para que a mente consiga relaxar um pouco, né? A tensão é muito grande, a cobrança é muito forte, a ansiedade também. Não há necessidade mais desse estudo de véspera e nem da madrugada. Procurem fazer alguma coisa que os façam relaxar para amenizar um pouco essa ansiedade e a expectativa da prova. Nesta segunda fase do Enem, os candidatos fazem prova de matemática, química, física e biologia. Apesar de serem consideradas disciplinas mais difíceis por muita gente, o professor Gerson Vieira concorda com a psicóloga de que não é mais hora de fazer viradão. Tem que relaxar, tem que ter tranquilidade, não adianta se estressar, querer estudar até de madrugada, porque talvez isso até prejudique, né, o bom desempenho dos alunos. Até porque o Enem é uma prova cansativa, você tem que estar preparado psicologicamente também, não só ter estudado, mas também tem que ter tranquilidade. E a dica que eu dou é não estudar até de madrugada, né? Porque isso aí só vai fazer o aluno ficar mais cansado. Eu acredito que o conhecimento ele é contínuo, né? Então aqueles alunos que conseguiram durante o ano se preparar bem, eles vão ter um bom desempenho. No domingo, mesmo já no local da prova, é importante equilibrar o corpo. A psicóloga Patrícia Andrade dá dicas para os alunos. É muito importante, principalmente no dia da prova, o aluno procurar o máximo possível trabalhar a sua respiração, né? Aquela respiração do diafragma, onde a gente fecha os olhos, fica num cantinho, puxa o ar pelo nariz por 10 vezes. No Amazonas, mais de 79 mil pessoas se inscreveram para o Enem 2022. Porém, quase metade faltou no primeiro dia de prova, no dia 13 de novembro. O Amazonas, inclusive, foi o estado que registrou a maior taxa de faltosos no país. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h47, você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouco você confere a Copa do Mundo, ainda nem começou, e o valor do jogador Neymar, hein, da nossa seleção brasileira, disparou com a convocação para o Mundial e já vale R$1 bilhão. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Chega mais, Artemisa. Bom, a saída do ex-prefeito Arthur Neto da presidência do PSDB do Amazonas, que foi substituído pelo senador Plínio Valério, gerou uma saia justa com a direção nacional. Arthur se desfiliou logo depois do partido, né, dando alfinetadas no presidente nacional do partido. Ele emitiu uma nota, Arthur, dando essas alfinetadas, criticando, enfim. Conta pra gente os detalhes, Artemisa. Boa noite. Pois é, Karime, como você disse, né, isso aconteceu logo após o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, retirar Arthur Neto da direção do partido no Amazonas e nomear, então, o senador Plínio Valério. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos
que acompanham o programa 18 horas. Bom, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, disse nas redes sociais dele que ficou aliviado ao saber da decisão do PSDB, porque ele já não estaria aí mais feliz em ver o partido que ele estava há quase 35 anos, né, e que ele inclusive ajudou a construir, se descaracterizando, se transformando numa agremiação, se tornando ainda irrelevante e medíocre. Várias alfinetadas. Arthur pareceu, inclusive, bastante irônico. E não é para menos, viu, Karime? Ele soube que não estava mais na direção regional do PSDB pelo filho dele, o Arthur Bisneto, e não pela direção nacional. E quem assume no lugar de Arthur Neto, como nós já dissemos, é o atual senador pelo partido, PSDB, Plínio Valério. E isso está ocorrendo, como já dissemos, por uma intervenção do PSDB nacional. Em relação a Arthur Neto e Plínio Valério, os dois já vem de um certo tempo numa desarmonia. Inclusive, Arthur frustrou, né, os planos de Plínio na eleição estadual deste ano, quando apoiou Amazonino Mendes para o governo do Amazonas. Houve aquela federalização nacional do PSDB com o Partido Cidadania. Plínio precisou recuar, né, a contragosto, mas naquela ocasião ele prometeu que se Arthur não ganhasse a eleição para o Senado, ele assumiria a direção regional. E foi o que aconteceu. Vence quem tem cargo, né, Karime, Carlão e ouvintes. E sobre a indicação do presidente nacional, indicando Plínio Valério, né? Bom, Plínio economizou nas palavras nas redes sociais, disse apenas que recebeu com serenidade a missão de reconstruir o PSDB do Amazonas. Bom, para finalizar, Arthur se desfiliou do PSDB e disse que talvez não se filie a mais nenhum partido. Entre alguns destaques da trajetória de Arthur Neto no PSDB, ele foi 2 vezes deputado federal e senador por 20 anos, 2 vezes líder do presidente estadista Fernando Henrique Cardoso e ainda ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, também na gestão de FHC. E agora falando do vice-governador eleito, Tadeu de Souza, se comenta nos bastidores que ele pode assumir a Casa Civil do governo do estado do Amazonas. A pasta ainda está em negociação. Lembrando que ontem, né, o vice Tadeu de Souza esteve na sede do governo numa reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil. Karime Carlão. Oi, Artemis, olha só, falamos outro dia aqui no 18 horas que possivelmente o deputado Roberto Cidade ele possa ser reeleito para a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Agora, quais são as apostas para o vice dele? Pode ser uma mulher, inclusive? Sim, Carlão, pode sim. Como o atual presidente, Roberto Cidade, do União Brasil, ele tem recebido aí apoio da maioria dos deputados e se comenta que ele está praticamente reeleito. Pergunta do momento é, como você a fez, né? Quem será o vice do Roberto Cidade? Quem? As apostas nos corredores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas apontam para uma possível mulher, como você perguntou, né, pode assumir a vaga a deputada Joana Dark, do partido União Brasil, mesmo partido, inclusive, de Roberto Cidade, seria uma presidência aí puro sangue, né? Ou a deputada Alessandra Campelo, do PSC, ou ainda a deputada Maiara Pinheiro, do Partido Republicanos. Nós não podemos esquecer que Joana Dark foi a deputada mais votada, com mais de 87 mil votos, ficando apenas atrás de Roberto Cidade. Já a deputada Alessandra Campelo, ela tem padrinho forte, viu, no Tribunal de Justiça do Amazonas. E a deputada Maiara Pinheiro vem de família política, o pai, o irmão, daí o filho, né, inclusive foi eleito deputado federal agora, sendo que também ela exerce, a família dela exerce uma forte influência no eleitorado de Coari, interior do Amazonas. Bom, as articulações estão a todo vapor, mas Roberto Cidade pode optar ainda pelo atual vice dele, que é o deputado
Carlinhos Bessa, do PV. Tudo vai depender, como eu já disse, das articulações. Sabe as articulações? Pois é. Então a gente vai continuar acompanhando. Tem muita água ainda para rolar. Como diz o Cadu, vamos aguardar. Karine e Carlão. Isso, vamos acompanhar, né, Artemisa? Obrigado pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, Arte. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h54. 18 horas. Esporte. E chegou a hora da gente falar sobre Copa do Mundo. Vamos conversar com o nosso repórter Hector Silva. Hector, a gente chegou aqui a comentar no programa que o valor, né, do Neymar, a marca Neymar, valorizou R$1 bilhão nessa Copa, mas porque ele virou praticamente o garoto propaganda da Copa do Mundo deste ano, né, o Hector Silva. Mas eu sei que antes você tem uma história sobre a polêmica envolvendo bebidas alcoólicas para os jogos, para os torcedores assistirem aos jogos da Copa do Mundo. Conta pra gente, Hector, bem-vindo. Obrigado, Karime. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite, ouvintes da Rádio Mix Manaus do programa 18 horas. É como você falou aí, polêmica gira em torno da Copa do Mundo do Catar, inclusive em relação às apresentações da abertura que acontece no domingo. Quem já confirmou presença foi o grupo sul-coreano de K-pop BTS e o grupo americano Black Eyed Peas. Isso porque já houve muitas recusas de diversos artistas conhecidos aí mundialmente. E sobre as outras polêmicas que você vem falando, como em relação à venda de bebidas alcoólicas, é que o Catar proibiu a venda de cervejas nos arredores dos estádios, uma imposição do governo totalitário do país que a FIFA teve que engolir a seco. E diante desta nova decisão, o único local em que haverá venda de cervejas para torcedores será no FIFA Fan Festival, e apenas numa janela de 6 horas, entre 19 horas e 1 da manhã. Um copo de meio litro lá no Catar custa quase R$75, Karime Leão. A cerveja mais cara das histórias da Copa do Mundo. Nossa Senhora. Não dá nem pra tomar uma lá. Nem isso. Agora, Cadu, só para explicar, né? Os artistas estão recusando por conta daquela polêmica de questões trabalhistas e questões homofóbicas que fazem parte da cultura, da política lá do país, não é? Exatamente. Entre esses artistas estão Shakira, outros artistas jovens também. A Shakira, que é um nome mundialmente conhecido, que já se apresentou em outras Copas, como a Copa de 2010 e a Copa de 2014 aqui no Brasil. E ainda falando um pouquinho sobre o Catar e a seleção brasileira, Karime Leão, depois de uma série de treinamentos marcados em Turim, na Itália, a chegada da seleção brasileira ao Catar está marcada para este sábado, amanhã, dia 19 de novembro, 5 dias antes da estreia da Copa do Mundo. A partida inaugural será contra a Sérvia na quinta-feira, dia 24, às 15 horas, horário de Manaus. E a escalação da seleção brasileira ainda não foi revelada. O Tite vem fazendo uma série de experiências, mas tudo indica que ele vai optar por um time ofensivo, com 4 pontas. Prova disso são que dos 4 convocados a mais para a seleção brasileira, todos foram atacantes. A maior dúvida está entre Richarlison, Pedro ou Gabriel Jesus como centroavante, mas o treinador vem escondendo o jogo até nos treinos, Karime Leão. E como você me falou no começo do nosso quadro aqui, sobre a valorização do craque Neymar, é que o atleta está presente em vários outdoors lá no Catar. E esse valor, como você bem falou, já elevou o valor do passe do atleta, que já chega a R$1 bilhão. É muito dinheiro, Karime e Carlão. Tá bem valorizado. Agora, só pra gente fechar. Então, a abertura oficial da Copa do Mundo acontece neste domingo, dia 20. Ao meio-dia, tá marcado meio-dia horário de Brasília, não é? O evento acontece cerca de 1 hora antes da primeira partida do torneio entre Catar e Equador. Então vamos todos aguardar, é isso? Exatamente. Então é importante destacar que aqui em Manaus, o horário que diz às 11 horas vão haver apresentações aí, como bem falado.
dos grupos de K-pop BTS e do grupo americano Black Eyed Peas. Então pronto, Beleza. todo mundo programado para assistir a essa cerimônia de abertura. Carlão? Agora são 6 horas e 58 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. Nesta sexta-feira, todos os indicadores fecharam em queda. O dólar caiu 0,5%, cotado a R$ 5,37. O euro ficou 0,75% mais barato, sendo negociado a R$ 5,55. E o Bitcoin foi comercializado a R$ 109.138, uma queda de 0,5%. O Ibovespa fechou em queda de 0,5% aos 109.091 pontos. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE mostraram quanto ainda há de diferença nos empregos no Brasil. Na média nacional, a taxa de desemprego foi de 8,7% no terceiro trimestre deste ano. Por cor ou raça, a taxa de desemprego ficou abaixo da média nacional para os brancos, em 6,8%, muito aquém do resultado dos pretos de 11,1% e pardos 10%. A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto foi de 15,3%. O número é mais que o triplo do resultado para as pessoas com nível superior completo, cuja taxa foi de 4,1%. E apesar da melhora no mercado de trabalho, o desemprego entre as mulheres foi bem maior do que os homens no país no terceiro trimestre de 2022. A taxa de desemprego foi de 6,9% para os homens no terceiro trimestre, ante um resultado de 11% para as mulheres. Os números mostram que há muito a ser feito para o Brasil conseguir dar as mesmas oportunidades para a sua população. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até segunda. Obrigado pela companhia, um beijo e até segunda. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.